Amém, irmãos? Graças a Deus. Como já disse, para quem não conhece, sou o Anderson. E graças a Deus por hoje eu poder ter um testemunho para contar. Né? Que é algo assim que a gente percebe que poucas pessoas, até as pessoas que andam com o Senhor, às vezes essas pessoas não têm um testemunho. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, diz assim: serei minhas testemunhas. E eu louvo ao Senhor por hoje eu poder ter um testemunho para contar. E sabe, é uma coisa que o Senhor deixou bem claro assim no meu coração. Esse testemunho, o testemunho que o Senhor me deu, não é algo que foi produzido por mim. É algo que, quando eu olho assim, eu não tenho condições. E antes de me aprofundar naquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu gostaria de compartilhar um versículo que diz, no livro de Marcos. Esse dia eu tenho meditado nesse versículo. Marcos capítulo 1, versículo 18. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Esse dia eu tenho meditado nesse dois versículos. Sabe, o Senhor tem falado muito comigo nesse versículo. O que levaram aqueles homens a tomar aquela atitude, sabe? O que levaram esses homens, sabe, a abandonar tudo que eles tinham, que até naquele entanto Jesus ele era um desconhecido. Eles não conheciam Jesus. E a gente, quando a gente olha para esse texto, a gente fica imaginando assim, o que aconteceu naquele momento. Sabe, eu posso entender assim que aqueles homens, eles sentiram naquele momento algo que eles nunca haviam sentido. Sabe, naquele momento eles viram algo que valia a pena. Que valia a pena até eles deixar tudo que eles tinham. Sabe, o sustento, sabe, e seguir aquele homem. E às vezes a gente, quando olhamos para essa palavra aqui, nós até imaginamos assim, nossa, aqueles homens, como que eles foram capazes, né? E a gente descobre que eles mesmos não tinham condição nenhuma. Porque quando a gente olha para essa palavra aqui, a gente fala assim, nossa, eu quero abandonar tudo. Mas no dia a dia a gente vai vendo que a gente não tem condição. Sabe, no dia a dia a gente vai vendo que a gente não consegue. Então, a condição de responder esse chamado aqui do Senhor não veio deles. Foi o próprio Senhor que fez com que eles pudessem tomar essa decisão. Porque o chamado de Deus, sabe, uma coisa assim que eu tenho experimentado esses dias, que nenhum de nós, nenhum homem, nenhuma mulher tem condição de responder o chamado do Senhor. E na minha vida não foi diferente. Eu estava compartilhando com um amigo aqui agora há pouco, que eu tenho um pouco de história aqui nessa cidade, e numa cidade mais próxima aqui, que é a Castro São Pedro. E eu nasci aqui no Paraná, e minha mãe, com 13 meses de idade, ela me deu lá em Campinas. E até então eu não conhecia minha família, vivi lá há muito tempo em Campinas. E eu me lembro assim que com os 13 anos de idade, foi assim a minha primeira rebelião que eu fiz. Eu me lembro que eu catei minhas coisas, eu morava no sítio, eu catei todas as coisas que eu tinha, e que por incrível que pareça, cabiam todas dentro de um saco de cebola de linha. E eu pus ali minhas coisas naquele saco de cebola, e fui, e saí. Saí pro mundo, fui embora. Essa pessoa onde eu morava, que minha mãe me deu, era uma pessoa que eles deixavam bem claro assim, que eu não era bem-vindo naquela casa, sabe? Eles tinham um modo de criar assim, um modo antigo de educar. E eu me lembro assim que até os amigos mais próximos deles, sabe, dizia para mim assim, da parte. E eu me lembro que eu peguei e saí, fui morar pro mundo, fui morar na rua um tempo. Mas enfim, passei um grande período da minha vida na rua. Mas eu me lembro que, assim, quando eu estava na rua, eu também fui percebendo assim que eu já queria mandar assim no meu nariz, sabe? Eu já queria assim, então eu já começava, sabe, peitar as pessoas, sabe? Eu já vi que dentro de mim já havia uma natureza que falava para mim assim, não, você pode ver do seu jeito, sabe? E eu por ouvir essa voz da minha natureza, sabe? Eu me lembro assim que eu comecei a me envolver com drogas. Eu me lembro assim que com 16 anos eu fui para dentro de uma FEBEM. E dentro dessa FEBEM eu me lembro que as pessoas até tiravam sarro de mim, porque eu não conhecia nada daquele sistema. Mas uma coisa eu me lembro, que eu saí de lá conhecendo tudo um pouco mais. Então tudo que eu conheci lá,
eu levei para a rua. E a minha carreira nesse novo mundo, ela foi só deslanchando. E eu me lembro que da FEBEM, e eu fui preso para cadeia mesmo, de maior de idade. Fiquei um tempo preso, saí. Assim, eu não tinha nenhuma visão de mudar. Para mim, aquele estilo de vida que eu levava é um estilo que era bom, sabe? Que me satisfazia, que eu achava que eu era feliz. E eu me lembro que, ali, por um incrível que pareça, a Justiça de Campinas, eles me obrigaram a ir para Barretos. E eu fui para Barretos e cheguei em Barretos. Aí, uma coisa que eu entendo hoje, né? Que às vezes o homem muda de cidade, sabe? Mas o problema não tem como mudar, porque o problema é o próprio homem. Então, onde que ele chega, sabe? Ele é um problema. E cheguei em Barretos, mesma coisa. Fui preso, fui morar de favor na casa de uma pessoa. Não mudei, não dei ouvido ao que aquela pessoa dizia. Continuei me envolvendo. E eu me lembro que aí eu descobri que eu era de Paraná. E eu vim pra cá procurar minha família. Não consegui achar. Morei um tempo em Apucarana. Morei um tempo em Caixa São Pedro. E eu estava compartilhando aqui que de Caixa São Pedro aconteceu uma coisa assim, que eu não queria voltar para Campinas de jeito nenhum. E eu morava com uma família aqui em Caixa São Pedro. Essa família falou assim, não, o seu vô, sabe aquela pessoa que eu tinha fugido com 13 anos, ligou aqui e falou que é para você voltar para lá que ele está te esperando. E eu me lembro, irmãos, que quando eu cheguei lá, assim, era umas 6 horas da tarde, ele falou para mim assim, não, eu não liguei nada não, eu não posso aceitar aqui você na minha casa. E ele falou para mim assim, ó, vai lá para casa da sua tia, que era numa favela que tinha lá. E eu cheguei lá, ela falou, não, você pode ficar aqui em casa, você é bem-vindo. E na hora que o marido dela chegou, ele falou, não, aqui em casa você não pode ficar, eu não tenho condições. Então naquele mesmo dia assim, foi 2 portas que se fecharam para mim. E eu me lembro que eu recebi vários convites, e um desses convites, eu acabei me envolvendo muito mais. E eu voltei para o Paraná para procurar minha família. Aqui eu não encontrei minha família, nisso eu já estava envolvido assim, sabe, bem afundado com a questão da vida do crime. Aqui em Londrina, eu me envolvi com outras pessoas assim, piores do que eu. Então eu me tornei mais pior ainda. E aí começou a vir aquela questão de você pagar o que você devia. E aí esse tempo chegou na minha vida. E eu me lembro que eu fui preso em Londrina. E aí fui transferido para a penitenciária. E fiquei 8 anos preso naquela penitenciária. E eu me lembro que ali dentro daquela penitenciária, eu ouvia falar do Senhor. Eu já até conhecia o Senhor. Eu achava que eu conhecia o Senhor. Por um caminho assim que é onde o homem tenta chegar ao Senhor. E dentro da prisão, eu fui me achegando ao Senhor. O Senhor foi tratando comigo. Foi mudando a minha vida. Foi me dando uma direção. E eu pude, dentro do cárcere, uma das lições assim que o Senhor me ensinou dentro da prisão. Que o meu maior problema, sabe, não eram as grades. O meu maior problema não era aquelas pessoas que estavam ali me corrigindo. Que o meu maior problema era eu mesmo. Então isso foi o que o Senhor deixou bem claro para mim. E sabe, e uma das coisas que o Senhor me ensinou, que quando eu cheguei aqui fora, eu ainda tenho experimentado isso. Que o maior problema agora não é a prisão, sabe, não é o fato de eu estar livre. O meu maior problema continua sendo eu. E nessa semana, uma das coisas que tem falado no meu coração. E às vezes quando eu vou lá para o meu trabalho, eu chego lá no meu trabalho e eu vejo assim, a minha condição de não conseguir acompanhar, sabe, a rotina do dia a dia aqui fora. Sabe, não conseguir acompanhar as normas aqui fora. Sabe, isso, e como que isso nesses dias assim tem me entristecido. Sabe, eu olho para o Senhor e falo assim, Senhor, eu não consigo. E eu me lembro que esses dias eu cheguei lá no meu trabalho e uma das coisas assim, que eu fiz, antes de começar a trabalhar, foi para um quarto lá que tinha e eu fui orar ao Senhor. E eu fui colocar assim, a minha condição diante de Deus. Falei, Senhor, eu não consigo, Pai. Eu não consigo respeitar o horário. Eu não consigo, Deus, me encaixar no ritmo da sociedade. Aí o Senhor, sabe, falou no meu coração. O Senhor falou assim, essa é a sua condição. Sabe, o Senhor falou, esse é você. Mas o Senhor, graças a Deus, que naquele dia, assim, o Senhor falou assim para mim, assim, que se eu, sabe, permanecesse, mesmo naquela condição que eu estava, mas se eu permanecesse ali nos pés do Senhor, sabe, eu não ia precisar fazer nada, porque o Senhor ia fazer tudo para mim. Então, irmãos, sabe, assim, hoje eu posso ver assim, que não há condição que o homem esteja, que o Senhor não possa agir.
sabe? Às vezes até nós olhamos assim para as pessoas e falamos assim, não, isso não tem mais jeito, né? Às vezes a gente olha, às vezes até nós assim que está servindo ao Senhor, a gente fala assim, pô, será que essa pessoa tem condição, sabe? Mas há um texto na Bíblia que a gente não pode ignorar ele, que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí você fala assim, pô, mas eu nunca tive perdido. Talvez não na área que eu estive, mas diante de Deus, todos os homens, eles se perderam um dia. Isso aconteceu lá no Éden, sabe? E todos os homens, a Bíblia diz que todos pecaram, sabe? E a gente fala assim, poxa, esse irmão já passou pelo cárcere, ele fez tanta coisa. Irmãos, mas o pecado, ele fere o coração de Deus. O pecado em geral é algo que entristece o Senhor, sabe? Mas hoje a gente pode, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente descobre que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus, sabe? Hoje eu me alegro ao Senhor por eu poder ter um testemunho. Sabe, eu me alegro a Deus por poder chegar hoje nas pessoas e falar assim, ó, essa era a minha condição. Sabe, esse dia eu me lembro que eu falei um versículo para o meu irmão Jonas, falei, mano, aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Sabe, então às vezes as pessoas, às vezes é engraçado, irmão, que às vezes até as pessoas em nossa volta, sabe, elas olham para você assim e falam assim, vixe, mas esse irmão ele só erra, né, esse irmão ele não consegue mudar, ele muda nessa área. Mas sabe, a palavra que Deus fala no meu coração é, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, sabe? E às vezes até as pessoas olham para você e vê você na oposição, mas quando você olha para a palavra, você descobre que o Senhor ele não desiste, sabe? O Senhor não é que nem o homem. O homem às vezes te dá 3 chances, ele fala, para porque não dá mais. Esse camarada não tem, comigo não tem mais nenhuma chance. Mas o Senhor, ele é fiel. Ainda que a gente seja infiel, a Bíblia diz que ele permanece fiel. Porque esse é um dos atributos do nosso Deus. E graças a Deus por eu poder ter conhecido esse Senhor. Por tudo isso, irmãos, tem acontecido na minha vida. E uma das questões assim que hoje, essa semana eu comentei com o irmão Jonas. Há 29 anos eu não conhecia minha mãe. E nesses dias, sabe, eu tenho enfrentado uma das piores lutas da minha vida. Porque hoje eu sei onde está minha mãe. Sabe, eu convivo com ela. E ela me liga me chamando para ir morar com ela. Ela fala, filho, eu vou te ajudar. Sabe, meus irmãos falam, vem pra cá, mano, eu vou te ajudar. Mas aí é uma outra parte, que eu descubro que eu não estou preparado, irmão, nem para receber a ajuda da minha mãe. Eu descubro que eu não estou preparado nem para receber uma porta. Por quê? Porque eu vivi muito tempo longe do caminho da sociedade. Então agora, aqui fora agora, eu estou que nem uma criança, irmão. E eu preciso aprender a andar. Irmão, mas uma pessoa adulta para aprender a andar é tão difícil. Uma criança... Às vezes é fácil, mas uma adulta já é mais difícil. Então, esse dia minha família me ligou e eu comecei a chorar. Sabe? Porque, por um lado, eu tenho vontade, aquilo que eu sempre procurei foi minha família. E hoje eu não posso andar com a minha família. Eu não posso estar lá. Por quê? Porque eu preciso aprender a caminhar. Eu preciso aprender a andar. Sabe? O Senhor tem falado no meu coração a valorizar esse tempo de aprendizado. E às vezes, irmão, a gente quer fugir dele. A gente quer ir embora, a gente quer fugir. A gente acha que vai ser melhor. Mas aí a gente descobre que lá na frente, se a gente não aprender aqui, não vai ser pior. Sabe, esse dia eu coloquei um texto lá no Face que fala assim, sabe, aprendendo a recomeçar. E a gente descobre como que é difícil isso, sabe? Como que é difícil, porque você fala assim, não, eu já recomecei. Irmãos, mas é tão difícil quando você quer recomeçar e você descobre que em você mesmo há uma lei, irmão, que não quer aprender. Que ela no DNA dela tem uma palavra para ela que é assim, ó, não quero aprender, porque ela acha que ela mesma sabe, ela acha que ela mesma consegue. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que o nosso irmão Paulo, ele experimentou isso, porque ele fala assim, ó, o que eu quero eu não faço, o que não quero logo faço. Ou seja, a gente descobre que quando o homem começa a andar com o Senhor, sabe, irmão, se você não experimentou isso ainda, sabe, quando o homem começa a andar com o Senhor leva o homem nessa área de confronto. É uma área de confronto que todo cristão tem que passar. Sabe, eu acho assim, que o cristão que não passou por essa área ainda, sabe, ele tem que pedir o Senhor para caminhar, para levar ele até lá. Porque é uma área, irmão, onde que a gente quer obedecer ao Senhor. Mas a gente descobre que na nossa carne há uma lei mais forte que quer nos levar para longe do Senhor. E nesse dia, irmão, como que eu tenho sofrido com isso? E se o tempo é curto, e dentro desse meu testemunho com o Senhor me deu algumas canções. E tem algo na Bíblia assim que quando eu li, assim, falou muito ao meu coração, o Salmo 40.
E no versículo 3 ele diz assim, ó, ele pôs um novo cântico na minha boca. E ali, sabe, quando o Senhor me levou ali para aquele versículo, o Senhor começou a me dar algumas canções. E eu me lembro assim que, claro que ninguém conhece assim o sistema de prisão. E são algumas partes de concreto que chama de cama. E às vezes para a pessoa não ver o que você está fazendo lá, as pessoas colocam um lençol. E eu me lembro que Deus me deu graça de eu conseguir um violão dentro do cárcere. E todos os dias assim eu catava o violão e fechava ali aquele... Às vezes eu até pedia para o funcionário, falava assim, deixa eu ficar dentro do X hoje, eu não quero ir para o pátio. Porque eu queria pegar o violão e ir para aquele cantinho ali e falar com o Senhor. E tem uma canção que o Senhor me diz, o Senhor me deu, que ela diz assim: te buscarei no meu quarto, no silêncio eu posso ouvir a voz, quando tu falas assim comigo. Deposito em ti minha fé e confiança, tua presença serei como uma criança, e aprender de ti, ó meu Deus, quando a lágrima rolar no meu olhar, sei que podes me encontrar. Quando a lágrima rolar no meu olhar, na madrugada eu vou buscar meu Deus. E quando eu acordo, eu vou dizer de Deus. Cantarei às multidões, declararei entre as nações que Ele nos ama. E este amor não há como comparar. Na madrugada eu vou buscar meu Deus, e quando eu acordo eu vou dizer de Deus. Contarei as multidões, declararei entre as nações, Ele nos ama. E este amor não há como comparar. Na madrugada, na madrugada. E eu me lembro que no tempo que o Senhor me deu essa canção, assim, foi vindo várias outras canções. E tem uma canção que o Senhor me deu, que diz assim: a coroa de espinho na fonte sangrando, pés calços no chão, meu mestre foi caminhando, e um madeiro lavrado com pregos cravado e uma dura cruz. Ele foi carregando uma coroa de espinho na fonte sangrando, pés calços no chão, meu mestre foi caminhando, e um madeiro lavrado com pregos cravado e uma dura cruz. Tudo está consumado. Está consumado. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que morreu para nos salvar. As garras do inimigo veio nos libertar. Ele é a brilhante estrela da manhã, é meu presente
presente do céu, seu nome é Emanuel, o meu presente do céu. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão, não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão, não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão, mais condenação. E uma coroa de espinho na fonte sangrando, pé descalço no chão, meu mestre foi caminhando. E o madeiro lavrado com pregos cravados de uma dura cruz, ele foi carregando uma coroa de espinho na fonte sangrando, pé descalço no chão, meu mestre foi caminhando. E um madeiro lavrado com pregos cravados de uma dura cruz, está consumado. Está consumado. Está consumado. Ele é o Cordeiro que ressuscitou. Quem venceu a morte foi o meu Senhor. É Ele que eu encontro sempre além do véu. Seu nome é Emanuel. Quem desceu da glória só para nos salvar. E Ele é poderoso, outro igual não há. E Ele primeiro nos amou. Ele é o Cristo, é o Senhor. Emanuel, Cordeiro do céu, que nos comprou e nos abençoou. Posso cantar, pois livre eu estou. Naquela cruz Cristo nos alcançou. E o preço foi pago quando o sangue bateu no chão, não há mais condenação. O preço foi pago quando o sangue bateu no chão. Está consumado. Está consumado. Está consumado. E eu sou livre, livre estou. E eu sou livre, livre estou. Está consumado. E uma coroa de espinho na fonte sangrando, descalço no chão. Está consumado. E o madeiro lavrado com pregos cravados e uma dura cruz. Está consumado. Uma coroa de espinho na fonte sangrando, descalço no chão, meu mestre foi caminhando. E o madeiro lavrado com pregos cravados e uma dura cruz. Está consumado. Está consumado. Está consumado. Deu a vida em meu lugar. E está consumado. Glória a Deus, né, irmãos? Por essa ser uma realidade para nós. Glória a Deus, porque quando nós olhamos para o que o Senhor fez no Calvário ali, tudo que o Senhor fez por nós, sabe, a gente sabe que a gente não tinha condição nenhuma. Sabe, mãe, é por causa daquilo dali que nós somos aceitos. É por causa daquilo que aconteceu. Porque se aquilo não tivesse acontecido, a Bíblia já diz que os nossos pecados, eles nos fazem separação diante do Senhor. Mas ali há um caminho. Louvado o nome do Senhor por isso. Que há um caminho ali, onde nós podemos caminhar. Sabe, uma das coisas que
que a gente encontra na palavra de Deus assim, que nós nos alegramos, é que aquele sacerdote lá no templo, ele viu aquele véu se rasgar. Até então ele não entendeu o que era aquilo. Mas hoje a gente sabe que um caminho foi feito. Sabe, é um caminho para aquele homem que não tem condição. Mas não é um caminho para aquele homem ou para aquela mulher que acha que tem condição. Não, esse caminho é para aquele um que fala, Senhor, eu não posso mais. Senhor, eu não tenho condição. Senhor, olha como está a minha casa. Olha como está a minha vida. Esse caminho é para essa pessoa. Irmãos, tem só mais um cântico que eu gostaria de compartilhar. E tem um... Uhum. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Pai. Condenado eu não sou mais. Em Cristo eu livre estou. Estaremos sempre juntos, aqui ou em qualquer lugar. Não há nada que nos faça, ninguém vai nos separar. O que nos uniu, o mundo não pode apagar. E Ele me levou pros montes, bem mais alto do que eu. Me fez entender, Cristo me fez perceber que nada pode separar, nada pode apagar. Grande é o seu amor, por mim Ele nos levou. E Ele nos levou pros montes, bem mais alto do que eu. E me fez entender que nada pode preencher meu ser, somente o Filho Jesus, somente o Filho Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo, com Ele temos um compromisso. E nem as prisões, nem as perseguições, ou a fome, louvaremos o Teu nome. Ele nos levou pros montes, Jesus nos levou pros montes. Obrigado, Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos. Esse é o que o Senhor tem feito na minha vida.